Essa noite, em nome de Jesus. Sai da igreja para falar Senhor Jesus. Amém. Quase que eu vou embora, igreja. Cheguei, o Adalberto falou, quem prega? Ele falou, achei que era um jovem. Na cara boa, nem disfarçou. Abram suas Bíblias no tema, livro de Atos, capítulo 38. Atos 2:38. Desculpa. Estou emocionado, primeira vez que eu ministro. Todos encontraram? Eu gostaria que os jovens da Monte Moriá se sentassem aqui na frente, junto com as meninas, os adolescentes todos. Pode trazer, senta vocês dois aqui na frente. Aqui, ó. Todo mundo joga na mão. Todos encontraram? Atos capítulo 2, versículo 38, a palavra do Senhor diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. A igreja pode se assentar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, para a gente entender esse texto, a gente precisa entender primeiro que Jesus, quando subiu aos céus, ele disse: eu vou, mas eu vos deixo o meu Espírito Consolador, que é o Espírito Santo do Senhor. Mas para que serve o Espírito Consolador? Se está tudo certo, não tem o que consolar. Então, se tem o que consolar, nós precisamos voltar um pouquinho atrás e ir para o livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36, a palavra do Senhor diz assim: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, e disse: meu pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, os achou dormindo, e disse a Pedro: então nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Esse texto já começa muito lindo, quando ele diz que eles foram para um lugar chamado Getsêmani. Getsêmani é um jardim de oração. Jesus ia para lá para orar. A palavra do seu original traduzida vai dizer que Getsêmani significa prensa de azeite. Ou seja, lembra que lá eu falei que o Espírito Consolador só consola aquilo que dói? Orar dói. Por isso que crente não ora muito. Dói. Mas é necessário orar. E a palavra do Senhor vai dizer que no Getsêmani Jesus orou e levou consigo só uns escolhidos, Pedro, Tiago e João. Mas estes, que mesmo andando com Cristo, não aguentaram a prensa de azeite e queriam descansar. Muitas das vezes nós queremos, em vez de buscar, em vez de ir para o secreto, nós queremos descansar. Só que o crente, ele precisa de mais orar, ele precisa de mais jejuar. Não adianta ser de qualquer jeito. Quando Jesus volta, ele vai dizer o quê? Achou-os dormindo, descansando. Aleluia. Mas por que descansando, se eles estavam ali apenas para orar? Qual era a necessidade deles dormirem? Não podiam ficar nem um minuto na vigília com Jesus?
E o texto ele continua, e pela terceira vez Jesus disse: vocês estão dormindo e descansando, mas descansando. Olha Jesus dizendo: vocês estão aí tranquilos, brincando de ser crente, indo para a igreja, fazendo de qualquer jeito. Mas pregador, nós somos crianças, nós somos jovens. Mas pensando nisso, eu me lembro de Davi, que em tempos de guerra não foi para a guerra, mas ficou no palácio, descansando. Olha o perigo do descanso, Manuel. Faça favor. Olha o perigo do descanso. Tira a atenção. Em momento de guerra, o rei foi descansar. Foi para a sua varanda, talvez pendurou uma rede, e a sua carne avistou uma mulher que o fez cair. Esse é o perigo do descanso. Em tempos de guerra, se está descansando, a carne faz cair, porque a carne é fraca. Como disse Jesus, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não adianta querer ir, não adianta querer cantar, não adianta querer profetizar, pregar, porque a carne é fraca. Para isso, precisa ir para o Getsemane. Para isso, precisa ir para a prensa de azeite. Para isso, precisa deixar de jogar videogame e orar. Para isso, tem que deixar de brincar e orar. Mas irmãos, ainda somos crianças. Eu me lembro de um homem, pós-Davi, que veio depois de Davi, da sua descendência, chamado Salomão. Este teve a oportunidade de pedir qualquer coisa para Deus, mas ele olha para Deus e ele fala: eu quero sabedoria. A sabedoria que é direto de Deus. E aí Salomão, em Eclesiastes capítulo 3, ele vai dizer o quê? Há tempo para todas as coisas. Então há tempo para descansar, há tempo para brincar, mas há tempo de ir para a prensa do azeite. Há tempo de descer e ir orar. Não adianta a gente chegar em Atos 2 se não tem oração. Não adianta chegar em Atos 2 e não ter Getsemane. Não dá, a conta não fecha. É uma continuação do legado que Jesus deixou. Eu falei para a Bruna que era um tema muito difícil de se pregar, porque quando a gente fala do Espírito Santo, a gente só pensa em Atos 2, a gente só pensa em Rua Azusa, a gente só pensa no avivamento da Coreia ou da Inglaterra, ou dos últimos dias que teve em Asbury, nos Estados Unidos. A gente só pensa em orar, em rodar, em rodopiar, e pular e dar glória a Deus. Mas o que o hino diz, que a chama continuamente arderá sobre o altar, é sobre o Getsemane, é durante a oração, é durante a busca. Enquanto se busca, se acha. O que vocês cantaram? Buscar-me-eis e me achareis. Só acha quem procura, quem não procura não acha. A grande questão é que muitas das vezes a gente procura o que? Aquilo que está perdido, porque você sabe onde está, você não procura, você sabe que está lá. Mas Jesus não. Esse vocês têm que buscar, vocês têm que procurar. E procura Ele como? Como Moisés fez, entra no secreto, dobra o joelho, tem que descer, tem que orar, tem que jejuar. E é aí que você acha. E é aí que se canta com graça. E é aí que se prega com graça. E é aí que você sente o Espírito Santo dele. O texto ele continua dizendo que mais uma vez Jesus o achou dormindo. Mas eu volto a repetir, pregador, nós ainda somos crianças, não posso nem um pouquinho descansar. Cheguei tarde da escola, não vou vir para o culto. Estudei o dia inteiro, não posso jogar um videogame. Estou cansado, não vou acordar de madrugada. Deixa eu contar um segredo para vocês: a maioria não acorda de madrugada. Mas é aí que está o segredo. A maioria não vive Atos 2. A maioria não vive o avivamento de Cristo. E o que o Senhor fala quando a gente olha para Ele e fala: Senhor, mas quando eu te procuro, como eu vou te achar se eu ainda sou uma criança? Se ainda não me ensinaram, se eu ainda não sei para onde eu ir? E aí Deus me lembra, sabe o que? De Jeremias.
Quando Deus olha para Jeremias, ele fala: Jeremias, não me diga sou uma criança. O texto vai dizer assim: e veio a mim, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre da sua mãe, eu te consagrei. Eu te constituí profeta das nações. Então lhes disse eu: ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar. Por quê? Porque eu sou uma criança. Mas o Senhor logo aperta e fala: mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança. Por quê? Porque a todos que eu lhes enviar, vocês virão. E o que eu mandar falar, vocês falarão. Aleluia, glória a Deus. Só que para isso Jeremias fazia o quê? Descia. Esse é o mesmo Jeremias que ele manda descer a casa do oleiro. Esse é o mesmo Jeremias que muito chorou para profetizar em Israel. Esse é o mesmo Jeremias que era perseguido. Esse é o mesmo Jeremias que ninguém via quando o Senhor falava com ele, mas quando ele aparecia, todo mundo queria atacar pedra. Aleluia. Esse é o peso de Getsemane. Esse é o peso do Espírito Santo de Deus. É você ter ele e o mundo não querer te ter. É uma escolha. Você querer cantar para ele, salvar almas, evangelizar, profetizar, e o mundo olhar para você e falar: sai de perto de mim, eu não te quero. Só que essa é a parte boa da coisa. Quando isso começa a acontecer, é aí que você olha e fala: opa, está dando certo. Quanto mais eu desço, mais os amigos se afastam. Quanto mais eu busco, mais os amigos não querem falar comigo. Eles vão para a festa, Roberto, e não me chamam mais. Glória a Deus. Eles vão para o rolezinho e não me convidam mais. Aleluia. Só que se buscar, o Senhor manda os de verdade. Amém. Glória a Se Deus. buscar, o Senhor manda os que vão orar junto. Vocês acham que se eu ligar 3 horas da madrugada porque eu e o Roberto, eles não vão levantar para orar comigo? Só que antes deles dois, eu muito chorei falando: Deus, eu não tenho amigo. Eu ouvi a profeta falando para mim assim: olha, eu salvei o fulano porque você estava com ele. Só que o fulano não queria ficar perto de mim. Eu usei o ciclano porque você estava com ele. Só que o ciclano também não queria saber de mim. E a palavra do Senhor, ela vai continuar, e Jesus vai dizer para os seus filhos, para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. Só que para o do alto serem revestidos, essa palavra de Jesus, ela se cumpre no livro de Atos, capítulo 1, versículo 18. Versículo 12 em diante. O texto diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Mas aonde eles estavam? O texto no livro de Atos 1 vai dizer que eles estavam no cenáculo. Que parte era o cenáculo? Era a parte de cima da casa. A parte de cima da casa onde Jesus fez a última ceia. Só que para Jesus fazer a última ceia lá, eles estavam reunidos em oração. Só que depois que Jesus sobe, eles entendem que reunidos em oração é que eles vão para frente. Já não precisa mais dos outros que estão lá fora. Eles precisam estar reunidos em oração. Aleluia. Só que quando eles estão reunidos em oração, cerca de 120 pessoas junto, o livro de Atos 2 vai dizer que soprou um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E aqui a gente vê 3 movimentos. Alguém que estava feliz e se movimenta porque está feliz. Eu estou vendo a glória dele. Ei! Aleluia. Eu não participo, mas eu estou contemplando. Ei! Glória a Deus. Existe um movimento dos incrédulos. Aqueles que olham de fora e vão dizer o quê? Eles estão todos bêbados. Eles estão todos chapados. Eles estão todos malucos. Mas Pedro se levanta e vai dizer o quê? Aqui tem oração. Aleluia. Aqui tem jejum. Aqui tem busca. Aqui não tem ninguém doidão. Aqui a gente está cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E cada um profetizava na sua própria língua. E quem estava fora ouvia no seu próprio idioma. Mas como faz pregador para chegar lá?
Espírito Santo de Deus é muito fácil. É só fazer como Moisés fez. Entra no secreto e a nuvem desce. Mas como a nuvem desce, eu vou dizer para vocês que quando a gente manda a glória para Ele, a glória volta para nós. A gente manda a glória para Ele, a glória volta para nós. Conta comigo. Uma glória. Duas glórias. Não. Tá tudo errado. Uma glória, glória. Duas glórias, glória, glória. Três glórias, glória, glória, glória. Por favor. Vocês poderiam dividir da aula de matemática? Uma glória. Duas glórias. Três glórias. Quatro glórias. Cinco glórias. Não precisa mais contar, agora continua. Glória, 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 glória. Manda glória para Ele, Jó. Manda glória para Ele, Jó. Vocês estão aqui de brincadeira? Manda glória para Ele. Feche os seus olhos e peça para Ele encher vocês. Fala para Ele: Senhor, eu te mando glória. Eu quero entrar no seu secreto. Eu quero ser cheio. Eu quero que a chama queime continuamente sobre o meu altar. Eu quero renunciar à carne. Senhor, neste momento, Senhor, como fez em Atos 2, só quem está mandando glória sincera para ti. Derrama, Senhor, o teu chamado. Derrama a sua unção na vida dessas crianças. Senhor, vai eles experimentar o que o Santo Espírito faz. Senhor, um dia descansava, mas outro dia ele está cheio. Continua, igreja, porque vocês param, é por isso que a glória não desce. A glória não desce porque não tem glória a subir. A glória precisa continuamente subir. Da glória, 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 glória. Manda glória para Ele, Jó. Manda glória para Ele. Vocês não são cheios porque não querem ser cheios. Só é cheio quem dá glória para Ele. Se não está cheio é porque não quer ser cheio. Dá glória para Ele. Segura a mão desse menino aqui, ó. Profetiza na vida dele. Felipe, Deus falava para mim o seguinte: você canta, mas ainda é para você. A hora e o dia que você cantar para Ele, você vai ser cheio dele, como esse menino é. Esse menino não cantava para Ele. Esse menino cantava para parecer bonito. Só que hoje ele canta para Ele. E qualquer momento que ele abre a boca para cantar para Ele, ele pode ter feito o que for no dia. Deus enche, Deus dá graça. E hoje Ele vai fazer assim na sua vida. Mas você tem que aprender a cantar para Ele. Não adianta cantar para você. Toda vez que você for cantar, não adianta sorrir e falar: estão me vendo. Adianta você olhar para baixo e falar: Senhor, o Senhor está me ouvindo. Tá bom para ti? Se não tá bom para ti, me enche mais. Se não tá bom para ti, coloca mais. Derrama o teu azeite sobre a minha vida. O Senhor, Ele tem ciúmes de você. O seu dom não vai ser um dom que amanhã você vai poder sair daqui e ir para fora. Vai ser um dom que só serve para cá. A hora que sair para fora, você derruba. Se sair para fora, você cai. Tem um monte de gente que vai aí fora com o dom de Deus e canta. Você conhece alguns. Tem um monte de MC que canta porque tem dom de Deus. Mas você não vai servir para isso. Você só vai servir para cantar para Ele.
Seja cheio, 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 seja cheio em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus te diz: eu te batizo com o Espírito Santo e com fogo. Você será batizado com o Espírito Santo e com fogo. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Sinta o Senhor te sinta, Senhor, mover eles, Senhor, te envolvendo. Envolve eles nessa noite. Não deixa ninguém sair daqui vazio. O Espírito Santo Consolador vai tomar esse lugar. Vai ter um avivamento novo aqui que vai partir dos jovens. A casa vai ser cheia. E quando a casa é cheia, sabe o que acontece? A palavra do Senhor, ela sai de Atos 2 e ela vai para Atos 3. Em Atos 3, a palavra vai dizer que Pedro e João estavam indo para o templo. Para quê? Para orar. Mas eles estavam indo para orar. Mas Pedro e João não eram os que estavam dormindo no Getsemane, era. Mas eles já estavam cheios. E quando eles estão cheios, agora eles sabem o que fazer. Porque quando eles saem para orar, eles encontram numa porta chamada Formosa alguém precisando de uma cura, alguém precisando de um milagre. Mas quem é Pedro, Tiago e João? Mas quem é os que antes não oravam? Mas quem é os que antes não jejuavam? Agora é os que fazem parte do Pentecoste. O Pentecoste é um lugar onde 50 dias eles ficavam jejuando e orando para serem cheios do Espírito Santo de Deus. Esta noite o Senhor dá oportunidade para todos vocês entenderem e saberem o que Ele pode fazer na vida de vocês. Não adianta ser de qualquer jeito. Não adianta ser só um pouquinho. Tem que descer de verdade. Às vezes vai parecer um movimento de doido, engraçado. Mas não é um movimento de doido. É um movimento de maluco. Aleluia, glória a Deus. Porque é o Espírito Santo que desce do céu Aleluia. e enche a nossa casa, que a gente não quer mais ficar parado. Que no sábado à noite mais nada importa. O jogo da Champions League, nem sei quem ganhou. Mas eu quero estar aqui. Eu quero estar na presença dEle. Eu quero estar cheio dEle. Eu quero estar cheio da graça dEle. É isso que importa. É por isso que vocês estão aqui na frente. É isso que importa. É quando a gente orar, a gente se derramar, o Senhor Ele saber o que está acontecendo com a gente. Só da gente fechar os olhos e derramar uma lágrima. Só quando a gente fecha a porta de casa e olhar e falar: Deus, o Senhor sabe o que eu estou sentindo. O Senhor sabe o que eu estou passando. É você sentar do lado do amigo da escola e falar assim: mal filho, em nome do Senhor Jesus seja curado. Em nome do Senhor Jesus seja cheio do Espírito Santo dele. Em nome do Senhor Jesus venha ser cheio do Espírito Santo de Deus. Que esse fogo venha arder sobre o altar de vocês. Que esse fogo venha arder sobre esse altar, a ponto de nunca mais querer sair da casa dele, a ponto de nunca mais querer sair da presença dele. Hoje parece engraçado e o mundo te atrai. Só que o mundo que te atrai é o mesmo mundo que vai te levar à sepultura. Você tem exemplo dentro de casa de que isso não dá certo. Parece coisa de doido e o mundo parece mais atrativo. Mas o Senhor te quer aqui na presença dele, cheio dele, a ponto de alguém olhar e falar: esse menino é mais cheio que eu, não sei o que, mas o Senhor sabe. O mundo luta para te tirar de dentro. O mundo te atrai. Só que Ele vai te atrair mais, a ponto de você ser cheio da presença dele, de nem os seus pais quererem ficar perto de você, porque você vai ser mais cheio que eles. Em nome do Senhor Jesus, todo espírito de depressão vai sair em nome do Senhor Jesus e vai fazer, Senhor, ela ser cheia da tua graça, cheia do teu Santo Espírito. Senhor, o mundo não vai derrubar, o mundo luta, o mundo
hoje ela sobre nós, me faz saber uma vez mais, e os milagres do passado não vão ficar só na história, vão invadir nosso presente e acontecer aqui e agora, pois sabemos que tu não mudou. Quem mudou fomos nós, mas o Senhor nos despertou e ouvimos a sua voz dizendo: buscar-me eis e me achareis, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Buscar-me eis e me achareis, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Nós cremos, pois tu disseste: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Nós cremos, pois tu disseste: aquele que busca encontrará. Nós cremos, pois tu disseste que se nós clamarmos, tu se manifestará. Nós cremos, pois tu disseste: Verdade. As palmas lá vão, Senhor. Eu espero que vocês Glórias a ti, pelo Jesus. coração. O que o Senhor falou para vocês? Eu tinha 1 milhão de coisas anotadas, que não foi nada do que eu preguei. Porque sair rodando, profetizando, é muito gostoso. Mas não é o que Deus quer para vocês. Deus quer que vocês cresçam, que vocês orem, que vocês jejuem, que vocês sejam diferentes. A gente aprende diferente. A gente aprende com o coração, muito culto, muito louvor contra a palavra. Mas não é isso que funciona. O que funciona é orar 3 vezes por dia para quando cair na cova do leão, o leão não comer. Aleluia. O que funciona é não se prostrar para o mundo. O que funciona não é aceitar o que o mundo fala, é esperar o que Deus quer da gente. Mas é só na oração que a gente descobre. É só na oração que a gente é cheio.